qualidade, a gente também vai falar de qualidade da água. Você sabe como é o processo para a água chegar à torneira aí da sua casa? Olha, a gente vai logo adiantando que isso requer um trabalho e um processo bastante intenso. Aqui no Amazonas, o processo tem um desafio ainda maior e, na verdade, um processo ainda maior considerando aí a questão do Rio Negro, né? Porque o Rio Negro tem muitas particularidades específicas e que são necessárias de serem levadas em consideração na hora de fazer aí o tratamento dessa água. Mas tem um outro lado legal também, né, Thaís, para falar a respeito disso. É isso, só o Rio Negro é capaz de fornecer mais de 700 milhões de litros por dia. Ficou curioso? Vamos acompanhar na reportagem. São essas águas que abastecem a Casa dos Manauaras. Estamos na Ponta do Ismael, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Esse é o principal ponto de captação e distribuição de água tratada da cidade. Tudo coletado diretamente da natureza. Essa é a maior estação de tratamento de água da capital amazonense. Ela é responsável por abastecer 70% da cidade. Todos os dias são coletados mais de 700 milhões de litros de água que são retirados aqui do Rio Negro para tratamento. São 7 mil litros por segundo. As características únicas desse rio tornaram Manaus como uma das cidades que mais evoluiu no tratamento de água no país. O desafio é transformar o material cheio de sedimentos em uma água limpa, pura e pronta para o consumo. O Rio Negro é um rio bastante desafiador do ponto de vista técnico, né? É muito mais fácil tratar uma água barrenta como o Solimões do que, por exemplo, o Rio Negro, né? O Rio Negro ele tem características que vêm desde os Andes, que trazem essa coloração vermelha, matéria orgânica, aliado a um pH baixo, é uma água ácida. Então nós temos mais etapas de tratamento que demandam mais tempo, mais energia, mais técnica, mas que no final nós temos o resultado da água que a gente está vendo aqui atrás. Mas até chegar em nossas casas, a água captada precisa passar por 6 etapas. Só na Ponta do Ismael funcionam 2 estações de tratamento ativas 24 horas. Quando assumiu o local, a concessionária Águas de Manaus modernizou o processo. São diversas implantações de melhorias, né? A gente vem desde da estação 1, que é a mais antiga. Nós fizemos a modernização dos decantadores, hoje eles não são convencionais, eles são de alta taxa. Nós fizemos também melhorias aqui nesse processo de flotação, melhorias elétricas, eletrônicas, acionamentos, tudo isso para trazer mais confiabilidade ao sistema, diminuir as paradas e garantir a qualidade da água, que sai daqui, por exemplo, e chega dessa estação até o Santa Etelvina. Depois que chega na estação de tratamento, são feitas o que os técnicos chamam de coagulação e decantação. Etapas importantes para retirar as impurezas da água captada. No fundo, eles formam um lodo, que é posteriormente removido e descartado em aterros sanitários. A etapa de tratamento ela começa já lá no Rio Negro, na captação, onde nós temos grandes conjuntos de bombas, com motor e bomba, que fazem o bombeamento dessa água até aqui a estação. Nesse caminho do bombeamento a gente já tem uma primeira etapa que é a correção do pH. A gente eleva o pH para a água não ser tão ácida. Depois disso a gente tem a fase de coagulação, a fase de flotação ou decantação, dependendo da estação. A gente tem 2 estações de tecnologias diferentes. Depois nós temos aqui a etapa de filtração e após isso a gente tem a etapa da cloração, que é o cloro, e também a fluoretação. A água de Manaus ela tem flúor para auxiliar na dentição das crianças e dos jovens da cidade de Manaus. Depois disso tudo, a água vai direto para esses filtros. Esses materiais têm o potencial de reter flocos que não decantaram, além da completa remoção de outros resíduos menores. Aqui a água está próxima de ser distribuída pela cidade. Diante de tantas etapas, é necessário um monitoramento em tempo real que ocorre dessa sala de controle. Primeiramente, como vocês podem enxergar aqui, né, observar, nós temos um processo de 24 horas por dia, né? Então nós trabalhamos com escalas, né? Durante o dia nós temos 4 operadores que atendem o sistema e à noite mais 4. Então isso aqui fica rotina, são diários, 24 horas. Dentre os operadores nós temos um sistema totalmente automatizado. Então nós temos falando de mais de 130 pontos de pressões na rede que fazem com que o sistema trabalhe sozinho e o operador consegue dar o tom dele e observações de pontos mais delicados no sistema. Nós temos hoje aí 4 estações de tratamento de água grandes na cidade. A que você conheceu fica na Ponta do Ismael. Nós temos a ETA 1, que é a mais antiga,
ela é responsável pela abastecer a zona sul e central da cidade, responsável pelo Mocó, né? E a ETA 2, que é a mais recente da PDI, que é responsável pela zona norte. Então ela abastece Alvorada até Santa Teovina. Estamos falando aí de mais de 35 quilômetros de extensão de rede até Santa Teovina. A natureza proporciona uma imensidão de água. Entretanto, é necessário cuidar dela. E cuidar é preservar o que temos de mais valioso. Nós estamos na maior bacia hidrográfica do planeta, isso nunca vai mudar. O que muda é a dificuldade de você captar uma água de qualidade, uma água no nível do Rio Negro, por exemplo, na maior vazante, mais uma vez, e tratar isso. Vai aumentando a dificuldade conforme nós, seres humanos, vamos impactando no ambiente que a gente vive e não consumimos água com a devida responsabilidade. A água não vai faltar, vai aumentando a dificuldade no tratamento. Isso implica em qualidade, isso implica em preço, isso implica em disponibilidade. Então, quanto mais a gente cuida do meio ambiente, que é totalmente nosso, mais disponibilidade hídrica a gente vai ter para as próximas gerações. E agora a gente muda